Qual é o efeito que a crise traz? Quais são os impactos que ela provoca na realidade das pessoas? É diferente para cada um de nós, dependendo da nossa realidade econômica, da nossa situação, do nosso estado e dependendo do gênero também. Olha só que dado interessante. Uma pesquisadora aqui do Piauí, doutora Flávia Maia, está trabalhando em cima dessa tese. Mas não só a pandemia, mas os efeitos mesmo da crise econômica e também ambiental. Aqui está ela, doutora Flávia Maia. Boa tarde, obrigado por atender mais uma vez aqui o Jornal do Piauí. Como é que é essa observação que a senhora tem feito e como é que isso tem afetado aqui o estado do Piauí nessas observações? Boa tarde, Joelson. Obrigada pelo convite novamente. Essa pesquisa sobre a interseção entre os efeitos da crise climática, da crise que ora se apresenta com a pandemia e a questão de gênero, é, na verdade, uma pesquisa que se desenvolve no mundo inteiro, né? A ONU recentemente lançou um relatório mostrando como a crise do coronavírus impacta desproporcionalmente homens e mulheres, impacta muito mais as mulheres do que os homens. Doutora, então como é que é esse impacto, doutora? Esse impacto é financeiro? É no bolso que se sente esse impacto? É também no bolso. Infelizmente, mais de 70% da população que vive abaixo da linha de pobreza no mundo inteiro é composta de meninas e mulheres, né? Apenas 30% são homens e meninas. Essas mulheres geralmente estão no trabalho informal, elas têm muito menos possibilidade de trabalhar online. Geralmente, a renda delas depende delas estarem no espaço público. Então, por exemplo, pense no caso das catadoras, recicladoras, horticultoras, ceramistas de Teresina, são pessoas que têm uma renda associada a estar no espaço público. Então, uma vez que há o isolamento, essas mulheres têm a renda comprometida. E isso se repete em vários espaços do mundo. É um caso particularmente grave na América Latina, porque na América Latina a gente tem mais de 54% da população trabalhando em trabalhos informais. 1/3 é trabalhadora doméstica em trabalho informal. O Brasil tem a maior população de empregadas domésticas do mundo, são 7 milhões, e essas são, geralmente, junto com os profissionais de saúde, as pessoas mais impactadas pela pandemia. Então, nós estamos falando de empregadas domésticas, nós estamos falando das diaristas, das quebradeiras de coco, nós estamos falando das ceramistas, e o estudo, apontando isso, propõe que soluções para essas mulheres? Existe uma série de soluções que a gente tem que começar a pensar em sociedade. Então, o estudo aponta primeiro para uma necessidade de chamar atenção para esse problema e para a valorização dos trabalhos dessas pessoas. Existe uma sensibilização que desde o começo da pandemia acontece nas redes sociais sobre você não demitir a sua diarista, você manter o pagamento dela se for possível, mas existem outras formas também de contribuir. É possível fazer doações, então Teresina se mostrou um povo muito solidário, com muitas doações de transferência de renda para essas mulheres. Tem a campanha Recicladoras do Futuro, por exemplo, que está no Instagram com um aumento grande de doações para essas mulheres em situações de risco. Mas o mais importante é a gente olhar para esse problema com atenção e pensar que toda política pública tem que ser olhada com essa lente. A gente está falando agora da pandemia porque a gente está sofrendo os efeitos dela de forma mais intensa. Mas a gente tem sempre que olhar para cada política pública como é que ela impacta diferentemente em homens e mulheres. Então, eu falei também dessas profissionais em situações mais vulneráveis, mas a gente pode falar, por exemplo, dos profissionais de saúde. No mundo inteiro, 70% dos profissionais de saúde são mulheres, 85% das enfermeiras são mulheres, 85% das pessoas que cuidam de idosos são mulheres. Então, a gente fala o tempo todo dos grupos de risco, Então, a gente tem que olhar também para quem está cuidando dos grupos de risco, quem cuida das cuidadoras. Então, a gente tem que ter sempre esse olhar para entender como é que a gente pode pensar a política pública a partir dessa perspectiva. É importante a gente sempre olhar para os dados que a gente chama desagregados por gênero. A gente olha a média para os homens e olha a média para as mulheres para entender como é que a gente pode melhorar esse cenário. Doutora Flávia Maia, então o que a senhora está querendo deixar claro é que não é só uma questão de ter ou não emprego. É que muitas vezes, nesse caso, as mulheres também estão com os empregos mais arriscados para uma fase de pandemia. Exatamente. Quando a crise chega, as mulheres geralmente são as primeiras a absorver os efeitos da crise, são as primeiras a perder os empregos, porque elas geralmente estão nos empregos mais informais, nos empregos mais vulneráveis, e a gente tem que ter muita atenção a isso.
não se trata só de economia e de saúde, se trata também de entender, por exemplo, que a gente tem que olhar para o passado para aprender com ele, né? Então, se a gente olhar para outras crises que aconteceram relacionadas a doenças, como o Ebola, a Zika, e existem várias pesquisas que mostram que sempre que acontece uma crise assim, as mulheres são mais impactadas, acontece um efeito dominó. Então, tem uma pesquisa, por exemplo, que fala do efeito de uma crise de meningite na África, nos anos 80, dos anos 80 para os anos 90, e mostra como essa crise fez com que várias meninas saíssem da escola, acabassem em casamentos infantis, que infelizmente é uma realidade aqui no Piauí, não é uma coisa que está distante lá na África, é uma coisa que acontece muito aqui no Piauí, e acabam sofrendo mais violência. Então, a gente tem que olhar sempre com esse olhar ampliado para a crise. A gente tem que olhar para o efeito dominó que essa crise causa e quais os impactos que ela tem na vida da mulher, em todas as fases de vida dela. A senhora chamou a atenção recentemente, através das redes sociais, para a situação das ceramistas. Especificamente, essa população, esse público, ceramistas, as mulheres ceramistas, elas estão enfrentando de que maneira esse período de pandemia? Como todas as mulheres microempreendedoras, as mulheres ceramistas têm o impacto das suas vendas, que são reduzidas. Isso não acontece apenas em Teresina, acontece em todas as partes do mundo por causa dessa situação atípica que nós enfrentamos. E não só as ceramistas, como eu falei também, as horticultoras, as catadoras, as recicladoras, são pessoas que têm as suas vendas afetadas. E aí a gente tem que começar a repensar essas atividades. Como é que a gente pode garantir que essas mulheres continuem a ter uma renda, tenham um meio de subsistência, para que saiam mais fortes dessa crise? A gente não quer só que elas sobrevivam, a gente quer que elas saiam mais fortes. Quando eu falo a gente, eu estou me referindo a todos nós, poder público, sociedade, iniciativa privada. Nós temos essa característica em Teresina de sermos pessoas muito criativas e muito inteligentes. Então, eu até quero aproveitar essa oportunidade para chamar a todos que se sensibilizarem pelo tema, para pensar em projetos, como transformar o negócio dessas mulheres, como criar projetos que melhorem a vida delas, como é que a gente pode pensar na doação do nosso tempo, da nossa energia, para além da doação de dinheiro. Isso é muito interessante. E uma coisa que também é muito importante é a gente lembrar que, geralmente, essas mulheres que estão no trabalho informal, essas mulheres que estão vulneráveis, elas são mulheres que cuidaram a vida toda de nós. Se você é uma pessoa de classe média como eu, você já teve uma babá, você já teve alguém que cuidou de você e está na hora de você cuidar dessa pessoa de volta. Então, o momento da gente pensar a crise é o momento da gente pensar também no que a gente pode fazer para mitigar os impactos dessa crise nas mulheres. Eu quero agradecer a senhora, doutora Flávia Maia. Muito obrigado pela participação aqui conosco, pesquisadora, integrante da equipe de planejamento da Prefeitura de Teresina, do Agenda 2030. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí mais uma vez. Sou eu que agradeço. Obrigada, boa tarde. Muito obrigado.